O senhor Gilmar Mendes é o decano do STF. E ali, hoje, seja quem seja, o mais antigo ou o menos antigo, está difícil de se ver o atributo positivo que havia nos sábios da Grécia. O atributo positivo que a idade faz como marca, um timbre, nas pessoas que, vivendo mais, aprendem mais, corrigem-se mais, aperfeiçoam-se mais. Não. Quando a pessoa que envelhece vai piorando por uma questão de caráter e personalidade, isso é trágico, realmente é trágico. O senhor Gilmar Mendes está no crepúsculo da sua atividade judicial e nós vamos mostrar um vídeo dele atual, falando, como sempre, para uma plateia de brasileiros no estrangeiro, porque os ministros do Supremo, como regra, são parlapatões que usam as plateias de Portugal, da França, dos Estados Unidos, do Canadá, da Espanha, para falarem aquilo que não falam aqui. Se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. De novo, Milan Kundera. Vamos travar a luta contra o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. Estes absurdos que acabaram de ouvir foram ditos, a imagem e o som são a prova disso, foram ditos pelo senhor decano Gilmar Mendes. Em primeiro lugar, ele diz, citando o grande escritor tcheco Milan Kundera, que viveu depois uma grande parte de sua vida em Paris e morreu aos 94 anos, agora, em julho deste ano. O livro principal, mais conhecido de Milan Kundera, de nome mesmo quem não leu o livro deve conhecer, A Insustentável, o título é um paradoxo aparentemente, A Insustentável Leveza do Ser. Ele cita esse escritor Milan Kundera quando diz que é preciso lutar contra o poder absoluto. Bem, quando que é preciso lutar contra o poder absoluto? Quando o poder absoluto é muito mais absoluto, que é o que nós vemos hoje no Brasil? Então ele estaria, nesse momento, concitando, conclamando e convocando os brasileiros a lutarem contra esse poder absoluto que está presente, se não em todos, mas em quase todos os membros do STF. E ele diz que é preciso que a gente reconheça que se houve a eleição do presidente da República atual, isto se deve ao STF. Eu diria que a frase tem um duplo sentido, que a frase contém uma ambiguidade, a possibilidade de dois entendimentos e de duas interpretações. O STF elegeu o presidente atual porque ele disse que se ele foi eleito, isso se deve ao STF. Suspeitava-se que a eleição do atual presidente se devesse aos votos que ele teria efetivamente recebido. Mas pela fala, que daqui a pouco se repete, do decano Gilmar Mendes, proferida em Paris, e parece que Paris, Lisboa, Londres, Nova York, extraem dos lábios de certos ministros frases que eles aqui não dizem com a mesma facilidade. Até porque chamar alguém de mané na via pública no Brasil não terminaria bem, como terminou bem quando o ministro Barroso proferiu essa frase, já entrando no hotel que o abrigava em Nova York. Às vezes é mais fácil, no estrangeiro, nós pensarmos que as palavras lá têm outro sentido e que as confissões podem ser feitas de forma mais impune. De qualquer maneira, quando ele diz isso, ele emenda mais adiante, na mesma oportunidade, com uma outra frase. Aquela frase que eu disse do Milan Kundera. A luta contra o poder, ou contra o poder absoluto ou abusivo, também envolve uma luta da memória contra o esquecimento. E a gente passa borracha muito rapidamente nesses fatos. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Claro, eles não estariam aqui.
inclusive o presidente da República. Vejam a segunda barbaridade proferida pelo decano. Ele diz que a luta contra o poder absoluto tem que ser paralela à luta da memória contra o esquecimento. Guardem isso. É também frase do mesmo Milan Kundera, da insustentável leveza do ser. Pois bem, a luta da memória contra o esquecimento, diz o decano, muitas vezes acaba sendo perdida, porque passa-se muito facilmente a borracha e esquece-se. Olha, eu diria que muita gente esquece realmente no Brasil. O Brasil é um país sem memória, na sua grande maioria, na grande maioria do seu povo. Esquece-se muito facilmente tudo, principalmente o que deveria ser inesquecível. Há coisas que devem ser esquecidas. Agora, passa-se a borracha e esquece-se. Eu não esqueço os últimos 4 anos do STF e do tal poder abusivo. Não passei a borracha na minha memória, embora muitas pessoas que têm memória são obrigadas a fingir que esquecem por temor daqueles que não querem ver os seus atos abusivos relembrados. Pois bem, luta contra o poder absoluto está liberado para muitos que têm medo de falar como forma de luta? Um dos livros do Milan Kundera é exatamente, os títulos servem todos para o decano Gilmar Mendes. Um dos livros tem o título de A Ignorância. O outro livro é o livro do riso e do esquecimento. Vamos falar do esquecimento dele logo agora. O outro livro é A Festa da Insignificância. Também serve. E tem um outro livro que é A Brincadeira. Os títulos do Milan Kundera eram proféticos e pareciam, por aquele que o cita com tanta ênfase, pareciam servir como uma luva mais adiante para quem faz as citações. Agora, vejam o último vídeo. Um vídeo mais para trás. O vídeo de quem acaba tendo uma ignorância que não existia, porque era impossível ignorar ele como membro do STF, tudo aquilo que aconteceu no período da Lava Jato. Mas parece que ele passou a borracha, como ele diz. Parece que a luta da memória contra o esquecimento é uma luta inglória, não apenas para muitos dos brasileiros, mas para ele. Vejam o que ele disse lá atrás. Hoje viram ele dizendo, ele foi visto e ouvido, dizendo que aqueles que foram, entre aspas, vítimas da Lava Jato, foram eleitos à custa pelas obra e graça do Supremo. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Há pouco tempo, enaltecia a Lava Jato, e tanto a Lava Jato era bem aceita, que os tribunais superiores mantiveram todas as decisões da Lava Jato ao longo de todo o processo. Confirmaram todos os atos de Curitiba. E aí, de repente, a Lava Jato foi varrida. E a decisão do senhor Fachin foi o pontapé inicial que abriu as portas para todos aqueles que a Lava Jato, embora cometendo erros, na grande maioria dos casos, tinha recolhido do mundo da cleptocracia, como disse o senhor decano. Clepto, do grego, significa arrebatar, roubar. Não é? Cracia é o poder dos que fazem isso. Pois bem, ele esqueceu, ele passou a borracha. Isto é um absurdo. Eu não tenho nem necessidade de dizer mais nada, a não ser que ele diz que a política hoje está independente e que ela não depende mais de judicialização. Eu não sabia disso. Acho que ninguém sabe disso. Que continua havendo a decisão do judiciário se sobrepondo às decisões legais, constitucionais e muitas vezes, o que mostra que aqueles que recorrem aos tribunais superiores muitas vezes estão judicializando a política para fazer com que os tribunais legislem e o legislativo fique
conformado com isso. Agora, também, em Paris, o senhor Rodrigo Pacheco, um mudo juramentado ao longo de 3 anos de presidência do Senado, um cúmplice do poder absoluto, um submisso ao poder absoluto, um acovardado, agora faltando um pouco para as eleições, e ele vendo que a sua biografia não o favorece, resolveu dizer coisas. Mas, por enquanto, ainda coisas tímidas e longe do Brasil. Coisas que ele devia não só dizer, mas transformar palavras em atitudes que ele nunca tomou, para a vergonha da presidência do Senado Federal. Um beijo no coração das pessoas de boa fé.